Ninguém te contou, mas o teu cérebro está sendo uberizado. Imagina um capacete, que a gente teria um capacete em 3 níveis. Primeiro capacete, o nosso cérebro. O primeiro capacete é formado pelas mídias que existem na sociedade. É como o cérebro se relaciona com o mundo. O cérebro se relaciona com o mundo, obviamente que ele recebe calor, frio, etc. Mas a parte de pensamento, de reflexão, de cognição, ele precisa de mídias. E nós tínhamos 3 linguagens para fazer essas trocas com o mundo. As linguagens orais, gestuais, a primeira, a oral e a escrita. Então, essa é a estrutura do cérebro no século passado. Era esse o capacete cognitivo que nós tínhamos no século passado. Então, o que acontece? A segunda camada do cérebro é a plástica cerebral. Então, essa plástica cerebral, ela faz uma negociação o tempo todo entre o que está dentro, os órgãos, a plástica cerebral e o capacete cognitivo externo. Então, quando a gente começa a mudar esse capacete cognitivo externo, a gente começa a fazer uma mudança na plástica cerebral e, com o tempo, nós começamos a alterar também os próprios órgãos do cérebro. Tudo isso são deduções que eu faço que precisam ser comprovadas de forma mais direta com pesquisas de campo. Então, o que acontece? Essa mudança, essa plástica cerebral, o cérebro e as mídias vão trabalhando dentro de um determinado ambiente. E a gente vem caminhando desde a chegada lá da escrita impressa, veio caminhando, apareceram as mídias de massa, então a última referência que nós temos, o nosso cérebro, se adaptou às mídias de massa. Então é um cérebro televisivo, um cérebro radiofônico e trabalha, obviamente, com as mídias que já vinham antes. A gente fala com as pessoas, a gente escreve, a gente recebe carta. Então essas coisas era a configuração, a formatação desse capacete cerebral. O que aconteceu na primeira fase da revolução cognitiva digital foi a digitalização, foi a flexibilização, foi a possibilidade da gente trabalhar com as antigas linguagens, que nós tínhamos, e começamos então a ter os blogs, os vídeos, e a partir daí você começa a poder mexer nos textos, você pode arrumar os textos, você pode tornar os textos mais dinâmicos, você pode trocar esses textos pela internet. Então você vai tendo todo um processo de digitalização, todo um processo de mudança da plástica cerebral a partir dessas novas possibilidades. Mas tudo isso vem como uma espécie assim, de mudança incremental do que já acontecia no século passado, em que a gente teve grandes possibilidades a partir daí, mas essa não é a principal mudança do que eu estou chamando de uberização do cérebro. A segunda fase da revolução cognitiva digital é a chegada da quarta linguagem. Vou dar aqui quarta linguagem: gestual, oral, escrita, ícones e cliques. Essa é a quarta linguagem. Por que ela é uma quarta linguagem? Porque ela permite que você produza trocas, que você se comunique, que você coloque, né, a sua subjetividade, coloque a sua objetividade, e isso possa resultar para a sociedade em tomadas de decisão para a sociedade. Então, no momento que a gente começa a colocar, a wazerizar, a uberizar, em que a gente começa a tomar decisões cada vez mais baseado em cliques e ícones, nós vamos começando a fazer uma outra etapa de mudança do cérebro. Você começa a lidar com a sociedade, lidar com as mudanças a partir de uma nova linguagem que a gente não usava anteriormente. A gente passa a confiar em pessoas, não mais porque a gente ouviu dizer que as pessoas são legais, ou que recebeu informações por escrito que essas pessoas são legais, ou recebeu gestos que aquela pessoa é legal. A gente começa a confiar nas pessoas pelos ícones e pelos cliques. Então isso tem um impacto dentro do cérebro, porque o cérebro ele trabalha com essa questão de amigo e inimigo. Então, toda vez que você vai trabalhar com amigo e inimigo, o cérebro ele precisa
se proteger. Então ele assim, é amigo ou inimigo? Ele quer sobreviver. Então ele encontra alguém e fala, amigo ou inimigo? Confio ou não confio? Gosto ou não gosto? É chegado ou não é chegado? Né? É quase como se fosse um cachorro. Então ele, no momento que ele sente que é amigo, ele relaxa. Quando ele vê que é inimigo, ele monta. Então o que acontece? Tudo isso era baseado num determinado tipo de linguagem. No momento em que eu introduzo uma nova linguagem, que eu posso dizer, aquela pessoa que está alugando aquele apartamento lá não sei aonde, é amigo. Porque muita gente disse, e não é baseado na informação por escrito, um dos meus amigos, não. Um desconhecido me disse, um conjunto de desconhecidos me disse que aquela pessoa é amigo. Então, eu começo a ter que confiar, o cérebro começa a ter que confiar em coisas, em pessoas, em processos em que ele não tinha as antigas linguagens. E ele começa a se habituar a confiar nesse novo modelo. E é isso que vai provocar uma espécie de uberização do cérebro. Por quê? Porque o cérebro vai ter que começar a confiar, ele vai ter que começar a horizontalizar, ele vai começar a ter que dizer, não, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, nenhum dos amigos meus conhece ela, mas a partir dos cliques e dos ícones, eu posso ter uma certa segurança de que aquela pessoa é de confiança, que é mais ou menos como funciona o Uber. Então a gente entra num processo que é um processo de uberização do cérebro. Qual é o grande impacto dessa uberização do cérebro na sociedade? No momento em que eu estabeleço um cérebro antes da revolução digital, um cérebro que ele confia nos amigos, confia na galera que ele conhece, estabelece um regime da primotocracia, em que você tem uma mídia centralizada, em que ele confia naquelas informações que vêm verticalmente, ele não estabelece relações horizontais com desconhecidos, só com os conhecidos, a gente quase que criou, né, um mundo das aldeias. É uma aldeia teleguiada, quase dentro de um processo de Matrix, em que eu recebo as informações de cima para baixo, de maneira vertical, com baixas fontes de informação, e eu troco com muito pouca gente aqui na horizontalidade, só com as pessoas que eu conheço. Então isso você tem um bolsão de controle de ideias e controle da inovação. Por que a gente fez isso? Aumentamos a população, precisávamos controlar ideias e inovação para poder atender um aumento radical da complexidade das demandas. E aí então você, para atender a complexidade das demandas, você baixa a diversidade das ofertas. Então, esse é o cenário que a gente está saindo. Qual é o novo cenário? O novo cenário é, com a possibilidade que eu tenho com a quarta linguagem, de quebrar as barreiras, primeiro já com a digitalização, que eu vou e começo a poder me comunicar com todo mundo. Mas eu falo, mas com quem eu vou me conversar? Com quem que eu posso confiar? Que tipo de livro eu posso ler? Que tipo de coisa eu posso ver? E aí você começa com o processo da quarta linguagem, com os cliques e com as indicações das pessoas, você começa a ter gente que vai subindo, porque mais gente vai dizendo, é legal, não é legal. Esse cara certamente é bacana para você. Então começa a criar uma rede de possibilidades de você começar a conhecer pessoas novas, pessoas que vão começar a influenciar você, que não faziam parte do ambiente passado, e isso cria uma espécie de surto de inovação. Aí você tem toda a embolação. Você começa a uberizar a sociedade, você começa a uberizar o cérebro, você começa o surto de inovação, você começa um movimento radical de inovação na sociedade, e aí o cérebro começa a precisar o quê? Ele precisa começar a se abrir, ele precisa começar a sair daquela inércia, da repetição, da baixa inovação, e ele começa a precisar de um novo modelo para que ele possa lidar nesse mundo de mudanças de inovação. E isso vai exigir o novo modelo de educação. Essa é a crise que a gente está passando. A gente tem que sair de um cérebro não uberizado, de um cérebro que estava preso num determinado modelo muito concentrado, com baixa taxa de inovação, com escassez de informação, para um ambiente de muita inovação, de abundância de informação, e isso tudo vai exigir um novo cérebro, uma uberização do cérebro, um cérebro que vai se abrir para o novo, se abrir para o desconhecido. E isso
tem implicações, obviamente, cerebrais, na filosofia, na teoria, nas metodologias, nas tecnologias. A gente entra num mundo e aí começa a influência desse novo modelo nas organizações. Então a gente está à beira de uma grande mudança civilizacional que já começou no cérebro das pessoas, e a gente vê isso nessa nova geração. A gente viu isso em 2013, quando as pessoas foram para as ruas e não queriam sindicatos, não queriam partidos, cada um levou seu cartaz, não queriam carro de som, não queriam palavra de ordem. Tudo isso já começou no processo de uberização. Mas esse processo de uberização cerebral, ele só vai ganhar consistência, ele só vai viver, vai passar para a realidade quando a gente tiver pessoas, organizações dando suporte para que isso possa se tornar realidade e realmente começar a mudar as organizações que foram criadas para um mundo muito menos complexo e hoje precisam ser adaptadas para um mundo muito mais complexo de 7 bilhões de pessoas.